caros, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo de radioterapia com mais uma aula, com mais uma videoaula sobre o nosso assunto. Falando sobre a teleterapia, nós hoje vamos falar sobre os aceleradores lineares e um pouco sobre os aceleradores de partícula, que tem uma importância muito grande para a técnica de prótonterapia, que é o estado da arte, da radioterapia, da teleterapia. A gente vai falar um pouquinho sobre esses aceleradores de partículas também. Mas vamos falar bastante sobre os aceleradores lineares de elétrons, que podem trabalhar com feixes de elétrons e podem trabalhar com feixes de raio-x. E vamos ver se a gente consegue estabelecer algumas diferenças em relação à teleterapia por cobaltoterapia. Tá ok, meus caros? Vamos lá então. Bem, meus caros, vamos dar sequência ao nosso estudo de teleterapia, falando dos aceleradores lineares de elétrons. Recordando que teleterapia é uma técnica na radioterapia em que a fonte de radiação está fora do corpo do paciente, emitindo um feixe colimado, buscando a região onde se encontra o volume tumoral. Antes de chegar nesse volume tumoral, ele vai atravessar tecidos sadios, Não nos esqueçamos disso. Os aceleradores lineares de elétrons permitem a técnica com elétrons e com radiação eletromagnética ionizante raio-x. Com elétrons, visam tratamento de tumores superficiais, teleterapia superficial. O custo de se trabalhar em terapia superficial com aceleradores lineares é apreciável, não é baixo. Por isso que, num caminho de retorno, muitos equipamentos de raio-x com baixa energia voltaram a ser utilizados para tratamento de tumores superficiais, porque o custo é menor. Os aceleradores lineares se prestam, além dessa terapia com elétrons, a terapia mais profunda com feixes de raio-x, porque se eu tenho elétrons com grande energia cinética, eu tendo um alvo, eu gero raio-x. Então esse é o princípio da formação de raio-x e ele é utilizado nos aceleradores lineares. Os aceleradores lineares, eles produzem feixes de raio-x com altíssima energia, 6 MeV ou mais. E a gente vai ver ao longo dessa explicação o porquê da necessidade de um feixe de raio-x com tamanha energia. Os aceleradores lineares de elétrons, eles nos últimos anos eles ganharam muito o campo da terapia por cobalto. O grande motivo é porque no acelerador linear não há material radioativo. Eu tenho a produção de elétrons por meio de um campo magnético. Esses elétrons com altíssima energia podem ser usados para tratamento superficial e podem ser usados para gerar um feixe de raio-x, sem material radioativo. Com isso, a questão de guarda, segurança de um equipamento de acelerador é muito mais simplificada em relação ao de cobalto. A questão de uma instalação, quando ela entra numa fase de descomissionamento, quando ela vai parar de funcionar, o processo é muito mais simples com o acelerador linear de elétrons do que com o aparelho de cobalto. Porque mesmo que o aparelho de cobaltoterapia tenha sido usado durante bastante tempo, a fonte ainda vai ser uma fonte elevada. E no caso do acelerador linear de elétrons, não tendo energia elétrica, não tem produção de radiação. Então esse fato fez sim com que muitos serviços optassem por trabalhar com aceleradores lineares de elétrons. Esse equipamento mantém todas as características que um de cobalto mantém. Tem isocentro, gira em torno do paciente, ainda tem alguns ganhos. Se eu estou gerando feixe de raio-x, eu posso controlar essa energia para uma técnica que me for de interesse.
Se eu estou trabalhando com elétrons acelerados, eu posso controlar essa energia desse feixe de elétrons para os diversos tratamentos de teliterapia superficial. Tá? Então, o acelerador, em função dessa condição de não trabalhar com material radioativo, né, junto com essas características que nós estamos começando a ver, domina hoje o mercado de teliterapia. É cada vez menos frequente, vamos usar esse termo, você ver tratamentos com cobalto. E cada vez mais frequente é o uso de aceleradores lineares de elétrons. Nem tudo são flores, né? Se eu tenho que trabalhar com feixe de raio-x, a gente não pode esquecer que um feixe de raio-x é uma energia contínua e polienergética. O que eu quero dizer com isso? Quando eu ajusto um valor de feixe de raio-x, eu estou ajustando a energia máxima. E esse feixe de raio-x vai ter valores de energia bem mais baixos. Qual é a importância desse conhecimento? Um feixe de cobalto, nós temos fótons gama, energia discreta, energia eletromagnética discreta. Os fótons gerados pelo cobalto ou têm energia de 1173 keV ou têm energia de 1332 keV aproximadamente. Isso dá uma energia média de 1250 e uma média simples. Eu pego a energia de um com a energia de outro, somo e divido por 2. Quando eu trabalho com feixe de raio-x, eu não tenho um feixe com energia discreta. Eu tenho um feixe com energia contínua até um valor máximo. E para que esse feixe de distribuição de energia contínua tenha um valor médio de energia, da ordem da energia média do cobalto, eu tenho que ter uma energia máxima bem alta. E essa energia bem alta vai aí para a faixa dos 5, 6 MeV, para eu poder ter uma energia média da ordem de grandeza que um aparelho de teliterapia por cobalto pode produzir. Isso gera algumas consequências, né? Uma sala de radioterapia com acelerador linear é maior que com cobalto. As blindagens são maiores. E alguns efeitos naturais da interação da radiação eletromagnética com a matéria vão começar a surgir que não ocorreriam com cobaltoterapia. O que mais chama atenção para estudo é a questão da fotodesintegração. Porque a energia máxima do cobalto é 1332. Com 1332, esse feixe de fótons, ao interagir com a matéria, produz efeito fotoelétrico, efeito cômputo e produção de par. Mas não produz fotodesintegração. Porque para eu produzir fotodesintegração, eu tenho que ter uma energia superior a 5 MeV. E isso não existe num aparelho de teliterapia. Mas isso existe num aparelho acelerador linear de elétrons produzindo feixe de raio-x. Porque eu tenho energias maiores que 5 MeV. Se eu tenho energias maiores que 5 MeV, eu começo a ter a possibilidade de ter fotodesintegração, porque eu tenho estruturas densas no entorno desse aparelho. E se eu tenho estruturas densas no entorno desse aparelho e tem energia para tal, eu começo a produzir fotodesintegração. Eu produzindo fotodesintegração, eu começo a ter produção de nêutrons, que é um efeito indesejado na sala que não havia na teliterapia de cobalto. Tá? Então, como eu disse, nada é perfeito. Porém, o uso dos aceleradores lineares possibilitou um avanço gigantesco em técnicas de teliterapia, por exemplo, com IMRT, a técnica de feixe modulado. Porque quando a gente trabalha com feixe, a gente tem que ter colimação.
Na cobaltoterapia, em sua grande maioria, a gente tem um campo quadrado ou retangular. Esse campo quadrado, esse campo retangular, possibilita a gente ter que trabalhar com uma área de tratamento um pouco maior que o volume tumoral, porque a gente está trabalhando com uma área quadrada, uma área retangular. Com os aparelhos de aceleradores lineares de elétrons, a gente começa a trabalhar e ter colimadores multilâminas. Esses colimadores multilâminas moldam, delimitam o feixe basicamente na forma e geometria do volume tumoral. E isso é um ganho muito grande. Tá? Então a gente tem sempre que ter em mente que toda técnica traz benefícios, mas nenhuma técnica é perfeita. E o acelerador linear de elétrons não foge disso. Mas o benefício de trabalhar com colimador multilâminas é um ganho inegável que é enorme, que é sem tamanho. No slide anterior nós falamos do colimador multilâminas. Aqui está ele. Ó. Aqui está ele. Os colimadores primários e secundários, tanto um aparelho de teleterapia por cobalto como um aparelho de acelerador linear de elétrons, possui. E a gente consegue delimitar de forma bem adequada o feixe, porém em formas geométricas quadradas e retangulares. Para que a gente tenha um campo mais definido, além dessas formas geométricas de quadrado e retângulo, a gente tem que trabalhar com colimadores sobre a estrutura do paciente, com máscaras, para definir um ajuste mais fino desse feixe em relação ao tumor. Com colimadores multilâminas, aqui está o colimador primário, secundário, e depois vem o colimador multilâmina. Com colimador multilâmina, a gente tem uma definição mais fina, mais adequada do volume tumoral. A gente vai adequar o feixe de raio-x, né, ao volume tumoral, de acordo com a visada que o feixe está tendo naquela área, naquela região. Tá? Lembra, tem isocentro e o Gantry gira. Então, cada vez que esse Gantry gira, cada vez que ele se posiciona, né, com o recurso de ter um imageamento muito fino desse tumor, desse volume tumoral a partir de TC, através de RM, através de PET, a gente consegue ter as diversas formas e posição que esse tumor vai ter para cada um dos campos que foi definido no tratamento. E com o ajuste do colimador multilâminas, a gente consegue moldar muito esse feixe. E com isso protege muito tecido sadio em torno da área do tumor. E isso é um ganho maravilhoso. Com os recursos que o acelerador linear de elétrons, né, nos possibilita, a moldagem do feixe em relação à área do tumor é um ganho muito grande, muito grande, muito grande. Porém, como a gente falou em slides anterior, a energia do feixe é bem maior. Essa energia desse feixe sendo bem maior, você precisa um espaço útil nessa sala de exame também maior em relação à terapia de cobalto. E a gente precisa de blindagens diferenciadas. Blindagens diferenciadas em relação a uma sala de cobaltoterapia. A questão do labirinto, né? Para que não exista uma visada de feixe em relação à porta, ganha mais importância. Porque eu tenho um feixe com energia máxima maior. Então, eu tenho que ter a espessura de blindagem, a construção do labirinto, levando em conta essa energia maior que o meu feixe possui.
né? Segurança interna mantém. Eu tenho que ter detetores aqui para medir a radiação, se está no valor adequado em relação ao tratamento que está sendo feito. Eu tenho que ter câmeras para garantir que pessoas não possam circular aqui dentro. Tá? Eu tenho que ter acionadores de emergência aqui dentro para que o feixe possa ser interrompido dentro deste ambiente. Isso é uma questão de segurança que tem que ser observado em relação aos aceleradores lineares, com muito rigor. Né? O posicionamento do comando aqui, ó, de quem está controlando todo esse tratamento, né, tem que ser também vigiado e muito bem planejado em relação a toda a operação aqui, inclusive com controles de desarme automático de todo esse sistema aqui fora. Isso tem que ser, isso é pensado, isso é implementado em relação ao trabalho com aceleradores lineares, né? E como a gente já teve a oportunidade de falar, né, o cálculo desta blindagem, como na teleterapia por cobalto, não é um trabalho simples. Aqui vai estar incorrendo, além de efeito fotoelétrico, cômputo, produção de par, a possibilidade de fotodesintegração. Então, nos cálculos para essa terapia, isso tem que ser pensado, perdão, né? Estudar a presença ou não de nêutrons dentro desse ambiente é algo que deve ser pensado, e alguns trabalhos, algumas teses, dissertações são feitas em função disso. Porque, como disse, a energia do feixe de raio-x que está sendo gerado aqui dentro é bem grande, é bem significativa, e existe a possibilidade disso. Então, os aceleradores lineares, eles têm ganhos, é óbvio, em relação ao aparelho de cobalto terapia. Como eu falei, é principalmente a questão de moldagem desse feixe e controle da energia desse feixe. São ganhos que não podem ser desprezados de maneira nenhuma, que os aceleradores lineares trouxeram, mas como qualquer tecnologia, tem seus ganhos e tem seus contras. E nós, como parte técnica, temos sempre que olhar os dois lados. Já que estamos falando de equipamentos de teleterapia, a gente precisa falar um pouco, né, sobre os aceleradores circulares de partículas, ou os ciclotrons. Por quê, meus caros? Porque esses equipamentos são absolutamente indispensáveis para o estado da arte da teleterapia, que é a protonterapia. Tratamento de tumores por prótons, não por feixes de raio-x, não por feixes de elétron, mas por feixes de prótons. O que esse tratamento traz de grande vantagem para ser chamado do estado da arte? A característica de transferência de energia de um próton em relação ao caminho percorrido na matéria. Um próton com uma determinada energia, ele tem um alcance, como é o caso de toda radiação ionizante por partícula. Ele tem um alcance a ser considerado em função da energia que ele dispõe. O grande, porém, é que o próton, ele basicamente transfere toda a sua energia quando chega no seu alcance, através de um fenômeno que é conhecido como pico de Bragg. Nós ainda vamos, na disciplina, quando falarmos de técnicas avançadas de radioterapia, nós vamos falar um pouco mais de prototerapia. Mas nessa fase que estamos falando dos equipamentos, é indispensável tecer alguns comentários, né? Se você tem uma radiação que caminha por tecido praticamente sem transferir energia, e quando chega no seu alcance você transfere toda a sua energia, olha o ganho que isso traz em relação ao tratamento de radioterapia. Eu calculo a energia adequada que essa partícula, que esse próton tem que ter. Esse tumor está a uma determinada profundidade dentro do organismo de um paciente.
essa radiação vai atravessar todos esses tecidos sadios antes de ter o volume tumoral, praticamente sem transferir energia. Se não transfere energia, não tem dose. Ou se transfere muito pouca energia, a dose é muito pouca. E quando chegar no seu alcance, que é calculado em relação à profundidade do tumor, toda a energia é transferida. Todo o efeito desejado é depositado no volume tumoral. Então, realmente, isso acontecendo, essa técnica já existe, é utilizada na Europa, Estados Unidos. O Brasil tem um tratamento autorizado, um tratamento e um equipamento, né? Um tratamento autorizado a ser praticado e um equipamento autorizado a ser comprado desde novembro de 2018, se não me falha a memória. Mas é um tratamento muito caro. É um tratamento muito caro porque nós temos que ter um ciclotron para cada máquina de prototerapia. Em 2019, início para o fim, né, início para o meio, assim, ao longo do ano, eu tive acesso a um equipamento que estava sendo disponibilizado na Inglaterra, em que um ciclotron conseguia alimentar 5 máquinas de tratamento de prototerapia. Isso já é um avanço estupendo, mas ainda assim continua muito caro o tratamento, porque tem que ter um ciclotron para cada máquina em sua grande maioria. E o que é esse ciclotron? O ciclotron é o acelerador circular de partículas. Tá? Ele consiste de uma cavidade cilíndrica dividida em 2 metades em forma de D, exatamente como nessa figura aqui, ó. E aqui a gente tem a fonte que vai gerar essas nossas partículas, né? E essa cavidade, ela é atravessada por um campo magnético constante. O efeito do campo magnético sobre as partículas carregadas é desviá-las para que elas girem, que essas partículas girem em órbitas circulares, de raios proporcionais à velocidade que vão adquirindo. Olha, energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, essas partículas são dotadas cada vez mais de energias quanto mais são aceleradas, né? Aqui, ó. E ela, como consequência desse aumento de energia cinética, né? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2, as partículas descrevem órbitas de raios crescentes. Colocando fenda, né? Saída, abertura, a distância apropriada em relação ao centro e essa aceleração que está sendo produzida, essa energia que está sendo adquirida, né, que está sendo passada para essa partícula, é possível extrair as partículas com a energia desejada. Lembra? Energia está associada a um alcance. Então, aonde eu vou ter o tumor, eu tenho um alcance. E esse alcance eu preciso de uma determinada energia. E a construção desses ciclos, desses aceleradores, possibilitam que essa energia seja alcançada. Apesar de ainda ser um tratamento caro, apesar de ainda ser um tratamento, né, fora do alcance da maioria, ele é o estado da arte. E cada vez mais desenvolvimentos tecnológicos estão sendo pensados, né, e tentados para que esse custo de produção desse equipamento diminua, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Como eu falei no início, esse equipamento para que um ciclo consegue alimentar 5 máquinas de prototerapia já é um avanço que nos traz bastante esperança. Finalizando a nossa aula de hoje, né, que fala sobre o equipamento dos aceleradores, seja os lineares, né, de elétrons, ou seja os circulares de partículas, a gente fecha essa parte da teleterapia em relação a equipamento. E aqui uns 5 tópicos para ficar na mente da gente, né? A teleterapia consiste de um tratamento radioterápico por meio de uma fonte de radiação ionizante externa ao paciente. Como equipamento de teleterapia, a gente tem cobaltoterapia, a gente tem esses aceleradores lineares e a gente tem os aceleradores circulares de partículas. Cobaltoterapia, a gente tem uma fonte de cobalto 60 que emite
fótons gama com energia média de 1250 keV ou de 1,25 MeV a partir da energia de fótons com dois valores só de energia, 1173, 1332 keV aproximadamente. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente trabalha com energia discreta num aparelho de cobalto terapia. Nossa energia máxima está limitada a 1332 keV. Em equipamentos de tratamento de teleterapia, nós temos os aceleradores lineares, que fornecem energias diferentes de fótons e elétrons, possibilitando seu uso em tratamento de teleterapia superficial e teleterapia profunda. Se eu tenho controle de energia, eu tenho controle da onde eu levo esse feixe. Além disso, os aceleradores lineares de elétrons, eles nos possibilitam trabalhar com colimadores multilâminas. E isso dá uma definição do volume tumoral muito requintada, com uma reprodutibilidade muito grande. E isso é muito, muito importante. Né? Esses elétrons adquirem grande energia por meio de campos magnéticos. Então a gente gera também raio-x com grande valor de energia, e isso é necessário porque raio-x não é uma energia eletromagnética discreta. Ela é uma energia eletromagnética de um feixe contínuo, que tem energia de baixos valores até o valor máximo. E isso eu tenho que considerar porque eu preciso de uma energia média da ordem da energia do cobalto. Essa energia mais alta que eu tenho que produzir implica em ambientes e blindagens diferenciados e em efeitos nessa blindagem diferenciados, chamando a atenção para a fotodesintegração e a possibilidade de presença de nêutrons dentro de uma sala de um acelerador linear. E por último, nós fechamos falando do acelerador circular de partícula, que são os ciclotrons, usados para acelerar prótons, que são usados em protonterapia, estado da arte, que tem uma característica bem diferenciada de transferência de energia enquanto passa pela matéria. O próton vai transferir sua energia praticamente toda no seu alcance, ou seja, no volume tumoral. Se eu não tenho ou tenho muito pouca transferência de energia no tecido sadio, eu estou praticamente não dando dose ou dando dose extremamente baixa nesse tecido. E é o grande objetivo nosso, maximizar dose em tecido tumoral e reduzir ao mínimo possível a dose em tecido sadio. Com isso, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, fechando esse assunto sobre equipamentos utilizados no tratamento de teleterapia. A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.